Então, para realizar, nós vamos pressionar SST para executar o autoteste curto e seguir o passo a passo. Desconecte o paciente e pressione o botão de teste dentro de 5 segundos. O botão de teste tem que ser pressionado na lateral do equipamento quando o SST estiver selecionado em laranja. E é nesse momento que a gente opta por ventilar com um circuito para paciente adulto acima de 25 quilos, pediátrico abaixo de 25 quilos e neonatal. Existem alguns circuitos, como por exemplo os de silicone, que não há 3 opções de tamanho. Mas sempre que vocês forem ventilar o paciente neonatal abaixo de 7 quilos, vocês vão precisar utilizar esse filtro para o Bennett. Então a gente escolhe os circuitos de menor calibre, pode ser o de 15 milímetros ou de 10 milímetros. Escolhido isso, nós vamos para a umidificação ativa, que geralmente é utilizada no paciente neonatal. Se você estiver usando um circuito de fio aquecido, que seria o recomendado aí para ventilação, a gente coloca circuito com fio aquecido, nós colocamos tubo expiratório aquecido. Se o circuito não for aquecido, como é o caso desse, é um circuito simples, a gente coloca tubo expiratório sem aquecimento e aí entende qual é o calibre da jarra e coloca o volume compressível da jarra de umidificação. Esse volume compressível é o volume da jarra vazia, independentemente do nível da água que está demarcado na jarra. Então é importante entender isso com o fabricante da jarra, para que o ventilador realmente desempenhe da melhor forma possível, compensando esse volume. Feito isso, a gente vai pressionar aceitar e o teste vai ser iniciado com o teste de sensor de fluxo e peças internas. Então aqui ele pede conectar o circuito com o filtro inspiratório é esse aqui, e sem o umidificador. Então mesmo que vocês optem por usar o umidificador, a gente não vai conectar neste momento. Então vamos conectar conforme orientação do ventilador. Feito isso, nós vamos apertar aceitar. E aí ele pede para bloquear o Y. Você pode bloquear com a mão ou usar as tampinhas disponíveis nos filtros HME com traqueinha. O importante é ocluir o Y. E aceita. E aqui a gente pode aguardar 3 resultados. O ventilador pode passar nesse teste, ele pode dar uma mensagem de alerta ou ele pode falhar. Passar, ele automaticamente vai para a próxima linha, próxima fase. Alerta, é importante que a gente esteja atento para tentar corrigir, e falha, ele não deixa prosseguir. Aqui ele me pediu uma ação, quando fica em laranja. É importante que a gente observe e faça o que ele está pedindo, então conecte o umidificador caso aplicável. É esse momento agora que eu coloco a traqueinha, que é conectada ao umidificador ativo, conecto o circuito do umidificador que vai para o paciente no ramo INS e o ramo expiratório conectado no circuito, no filtro esse. Feito isso, aceita. E ele passou nessa primeira fase. Agora ele vai para a fase de vazamento do circuito. Aqui é importante a gente observar, se houver um alerta ou uma falha, eu preciso corrigir isso. Então, verificar sempre como está a conexão dos copos coletores do circuito, se estão bem conectados ou não. Se há rachaduras nos copos ou na jarra de umidificação, é importante trocá-los. Filtro expiratório é o que ele vai testar agora, o filtro expiratório, esse filtro verde, e ele solicita desconecte na porta do paciente. A porta do paciente é a conexão do ar do paciente no filtro expiratório, que é o que ele está testando agora. Então, nada mais é do que desbloquear o ramo expiratório. E é importante salientar que o Y continua ocluído. Então, a gente vai desbloquear o ramo ex, mas continua bloqueando o Y. Aceita, e ele vai realizar o teste do filtro sem o ramo expiratório do circuito, e agora ele pede para reconectar
a porta expiratória, então eu volto o ramo ex no filtro ex, aperto aceita e ele vai fazer a verificação do filtro com o sistema fechado. Ele passou nessa etapa, foi direto para a parte da resistência do circuito e aí ele pede então que eu desbloqueie o Y. Eu vou tirar a tampinha, aceitar, ele vai fazer agora a verificação com o Y aberto. Teste de flexibilidade do circuito, ele pede para eu bloquear novamente o Y. Feito esse bloqueio, aperto aceitar. Ele pergunta se existe água no umidificador. Se a água já estiver colocada, você pressiona aceitar, se não, anular. O anular é do lado do aceitar. Então a gente clica nesse botão ao lado. Aguarda ele finalizar essa última etapa do teste. Circuitos de silicone também têm que ser trocados de rotina, então se o circuito apresentar aí alguma mensagem de alerta para o ventilador, é importante que ele seja substituído. Desbloqueie o Y e aceita. O ventilador passou em todas as etapas, o teste foi completado e aí nós podemos sair e apertar aceitar. O ventilador desliga, sai dessa tela de testes e liga novamente para a tela de ventilação. Nessa tela a gente já pode configurar a ventilação para um novo paciente ou desligar o ventilador e aguardar que esse paciente chegue. Desde que os acessórios não sejam trocados, o teste é mantido, não há necessidade de fazer outro teste. E aqui na aba de 3 telas, nós temos o registro completo do último teste que foi realizado com data e hora.